O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira é dia de Pode Transformar. Hoje, como vocês podem perceber, tem uma diferença, né? A Rita, nossa apresentadora, não pôde estar presente, mas o Pode não para. Então eu estou aqui para receber um colega meu aqui da Fundarte, né? Ele é técnico do Teatro Terezinha Petri Cardona e tem uma história super legal com os filhos dele, né? Então eu recebo aqui Cristiano Teixeira. Muito obrigado, quero agradecer o convite, né? É um prazer falar sobre meus filhos. Tem uma história bem longa aí para ser contada hoje. Então, Cris, eu quero te agradecer, né, por receber e aceitar esse convite de participar aqui do Pode Transformar. Como eu disse, todas as quintas-feiras tem um bate-papo bem legal aqui com pessoas que têm histórias transformadoras, né? O nome já diz, então, Pode Transformar, e a gente sabe que tu tem essa história tão legal, tão interessante, que é da transformação da tua vida a partir da vida dos teus filhos, né, com o esporte. Pode contar um pouquinho pra gente, então, como é que surgiu essa história e como ela transforma a tua vida aí ao longo do tempo? Claro, Bom, eu acho que para contar essa história eu preciso vir lá da minha infância. Eu morava em Brasília e aí, pelos meus 6, 7 anos, eu descobri uma academia que tinha de karatê. Na época o karatê era, assim, extremamente divulgado por causa dos filmes. Tinha o Van Damme, tinha o Chuck Norris, enfim, tinha alguns atores que encabeçavam esse esporte. E aí eu ia com frequência nessa academia, eu me lembro que eu ficava lá assistindo às aulas, né, e assim foi a minha paixão com a questão do esporte, assim. Lá também a gente teve uma oportunidade muito bacana, que foi estudar numa escola chamada Escola Parque. Essa escola, ela integrava todas as escolas daquela região da Asa Norte de Brasília, com atividades relacionadas ao esporte e às artes. Né? Então, iam ali inúmeras escolas. Eu não recordo, porque isso faz bastante tempo, o nome de todas as escolas, mas a que eu estudava era 304. E lá a gente tinha, assim, era bem estimulado a prática esportiva. Tinha natação, a gente fazia disputas de corrida, tinham brincadeiras esportivas com saco, não sei mais o que. Enfim, daí a gente veio para o sul, né? Moramos em Porto Alegre, depois a gente foi para Pelotas, e lá em Pelotas era bem forte a questão dessas Olimpíadas Escolares. Uhum. Então me envolvi lá com futebol de salão, meio que fiz um pouco de tudo, sabe? Não fui bom em nada, mas fiz um pouco de tudo. Participou de várias práticas esportivas. Exatamente. Fiz parte da seleção de vôlei da escola na época, a gente disputou campeonatos interescolares e tal. Então foi uma coisa muito forte, assim, na minha vida, o esporte. Eu sempre tive meio que alinhado com isso, assim, sempre caminhou junto comigo, né? E tem uma curiosidade também que meu avô, o pai da minha mãe, ele era professor de educação física, sabe? Então acho que talvez tenha aí esteja ali caminhando junto comigo por causa disso, né? Uma questão de família. E tu não chegou a pensar em ter o esporte como profissão? Tive por um tempo, assim, eu fiz taekwondo, tem várias formas que as pessoas falam, né? Me formei, faixa preta e tal. Dei aula em Pelotas, em 3 lugares, né? Na Academia Pantera, na Adrenalina e na Force, eu acho que era o nome. E dei aula também numa outra cidade, Piratini, que eu ia 3 vezes por semana e acabava dormindo lá, porque o último ônibus era antes da minha primeira aula lá. E aí eu vinha só no outro dia de manhã. Então fiz isso por mais de 10 anos, né? Eu acabei parando com o taekwondo no início dos anos 2000, assim, O taekwondo, ele é um esporte que ele tem uma carreira competitiva, porque eu sempre gostei de competir, sabe? Uhum. Tudo que eu fiz, assim, eu meio que sempre busquei fazer melhor, assim, sabe? E a carreira esportiva, assim, competitiva do taekwondo é curta. Então, nos anos 2000, lá nos anos 2000, eu vi que já estava acabando isso. E acabei migrando para outras coisas depois, né, do taekwondo. Parei de verdade, assim, de dar aula e de competir. E aí fui para uma outra área que era música, não tinha nada a ver. Mas continuei praticando esporte. Bom, e aí quando começou a alinhar essa questão do esporte de novo com uma força muito grande, foi a partir do Justus, né? O Justus nasceu ele nasceu prematuro e ele teve um problema, a formação do pulmão dele ainda não estava bem definida, então ele desenvolveu uma asma bem severa, ele teve internado
Alguns períodos a gente acabava tendo que internar ele, usava bombinha. E aí a gente procurou médicos, enfim, aí tinha algumas coisas paliativas, assim, que não resolviam o problema. E eu tinha um certo receio médico, isso talvez seja uma ignorância minha, mas porque minha mãe, ela era meio que hipocondríaca, tudo ela resolvia com remédio. E eu achava que não era a melhor forma. Então, a partir da minha mãe, eu criei uma defesa. Então, eu achava que ir ao médico era uma coisa que não era, dependendo, não era tão necessário. E aí eu fui estudar sobre asma, fui pesquisar sobre isso, o que eu poderia fazer para amenizar isso também, ajudar em casa, né? Não só com essas questões médicas. E aí eu descobri que tinham 3 tipos de asma, e a primeira que eu experimentei foi uma que era relacionada à alimentação. E justamente essa era do Justus, né? Eu vi que a gente se alimentava mal, né? Os alimentos que a gente consumia intoxicavam ele, o que acabavam fazendo com que ele desenvolvesse asma com mais frequência, né? Acontecessem essas crises asmáticas, né? E aí eu resolvi colocar ele no esporte também. Por que eu resolvi colocar ele no esporte? Porque quando ele tinha uns 4 anos e meio, 5 anos, nós tínhamos comprado uma casa e ela tinha 2 salas assim interligadas, né? E tu sabe quando tu te muda para uma casa, tu ainda tá descobrindo os lugares, né? O sofá é aqui, daí no outro mês tu bota o sofá lá e assim tu vai indo. E esse sofá era numa outra sala. E uma das salas a gente fez a sala da TV e a outra sala tipo de visita, digamos assim, né? E esse sofá estava na sala de dentro. E o Sus entrou em casa, estava brincando na frente, e saiu correndo e colocou as 2 mãos no braço do sofá e deu um mortal por cima do sofá. E ele tinha 5 anos, recente, ia fazer 5 anos. E eu olhei assim para a mãe dele e perguntei, vem cá, tu apresentou alguma coisa para ele na TV? O que está acontecendo? E daí ela disse, não. Eu disse, eu também não. Aí eu pensei assim, nossa... Eu perguntei para ele ainda não sabia dizer muitas coisas assim sobre, né, da onde surgiu aquilo, se foi de algum desenho, enfim. Daí eu pensei assim, olha, vou atrás de alguma coisa para ele circense, né, de acrobática, talvez a capoeira. Tu viu ali naquele momento o primeiro... Uma oportunidade, janela de oportunidade de colocar ele em alguma coisa relacionada ao que ele tinha feito, né. E aí eu fui atrás aqui, nós morávamos aqui em Montenegro, e aí eu não encontrei a capoeira, levei ele no taekwondo também, que tinha ali perto do... Eu tenho dificuldade de gravar os nomes, acho que é Bruno de Andrade, que tem o spa. Daí tinha uma academia ali e ele não gostou do taekwondo. Daí a gente conseguiu, encontramos uma academia de ginástica, que é... não me recordo o nome da professora, mas enfim, era uma ginástica artística e ela tinha um cunho mais assim relacionado com a dança, não era tão atlética como era o perfil dele. E eu já estava quase desistindo, até que um dia eu passei na Bento Gonçalves ali, que é onde tinha um antigo Desco. Sim. Não sei se pode falar esses nomes. Pode sim. De repente viram apoiadores da TV. E aí tinha uma academia, a Gueto, né, do professor Adriano Chagas, inclusive a filha dele é aluna aqui do balé. E aí eu resolvi parar o carro e disse, é a última tentativa, realmente era a última tentativa, né? E eu e era jiu-jitsu. Daí eu desci do carro, ele estava ali saindo, acho que ele tinha que pegar algo, ele não abria de manhã para te ver como são essas coisas parece que meio que de destino, os né? acasos que são para acontecer mesmo, né? E aí ele estava ali e eu disse assim, olha só, eu tenho meu filho aqui, ele tem bastante disposição para o esporte e eu queria saber se tu tem aula para criança. E ele foi receptivo, assim, já disse, não, é aqui mesmo, inclusive minha filha treina, eu já tenho um kimono para vender, que é o uniforme que se usa no jiu-jitsu. E dali começou esse caminho todo aí do esporte. E né? Essa categoria de esporte tu já tinha praticado ou não? Não, o jiu-jitsu não. Por quê? O jiu-jitsu, quando ele surgiu de uma forma bem elitista, assim. Como elitista. A mensalidade era bem cara e tinha em poucos lugares. Então, quando eu morava em Pelotas, que eu fiz o taekwondo, o jiu-jitsu não se falava muito pouco, assim. E eu te confesso que eu não sei se tinha academia lá de jiu-jitsu. Então, eu acabei não procurando. Mas eu acabei indo para o jiu-jitsu por quê? Porque o Justus entrou e aí o Adriano teve aquelas primeiras aulas, eu não podia assistir porque eu trabalhava aqui na Fundarte, né, no horário que acontecia as aulas, e a mãe deles filmava e me mostrava depois em casa. E aí um belo dia, eu acho que deu uma coincidência de eu ter uma folga e eu fui assistir uma aula presencial. E aí o Adriano, depois que acabou a aula, ele falou, tu que é o pai do Justus, enfim e tal. Não, ele já sabia que eu era o pai do Justus, né, porque eu tinha mais. Ele falou,
que bom que tu veio. E eu queria te falar sobre o Wilson. O Wilson tem ele tem assim um perfil pro jiu-jitsu, ele é muito aguerrido. Aí, enfim, colocou algumas qualidades que ele achava que eram que se relacionavam com isso, com o jiu-jitsu, né? Quantos anos ele tinha nessa época? Ele tinha 6 anos. E agora? Agora ele tem 12. 12. Tem 12 anos agora. E aí, o Adriano disse aquilo, né? Disse que o jiu-jitsu, que o Wilson tinha uma disposição bacana sobre o jiu-jitsu. Eu achei, assim, a princípio que era um elogio dele, né? Para manter o aluno, assim, uma desconfiança errada da minha parte, né? Um pensamento negativo meu. Mas, enfim, eu achei assim, de repente ele falou isso para me agradar. Mas aí eu comecei a partir disso, a olhar o Wilson né, de forma diferente. E realmente eu comecei a perceber que diante dos outros ele se saía melhor, né? E aí o que aconteceu? Nós levamos ele num campeonato. Nossa, foi assim o fiasco da vida aquele campeonato. Porque nós nunca tínhamos ido ao campeonato, né? E é toda uma atmosfera diferente, né? Um monte de gente, tem aquela estrutura do campeonato. E aí o árbitro da luta, quando é com criança, eles têm uma forma diferente de tratar, né? Eles chamam as crianças, dizem que é uma brincadeira e tal. E o Wilson entrou naquele clima de brincadeira e acabou que o menino, assim, fez o que quis com ele na luta, né? Só que eu achei que quando nós voltássemos para casa, aquilo ia ser um balde de água fria nele, né? Ia ser o fim dessa ideia de participar do jiu-jitsu. E não, foi totalmente o contrário. Aí ele começou a treinar com muito mais vontade e eu comecei a sentir uma necessidade. O Adriano não ia nos campeonatos, não é um hábito dele ir aos campeonatos. Ele é um professor que acompanha os atletas do campeonato, não é esse o modelo de professor dele, sabe? Então o Wilson começou a pedir para ir nos campeonatos, nós começamos a ir e aí nós ficamos sozinhos, assim, né? Fomos aprendendo a coisa na prática mesmo, né? E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia instruir ele, né? Tipo, tinha algumas posições eu não sabia o que dizer, como eu não fazia, né? Sim. Eu não sabia como ajudar ele. E aí eu pensei assim, vou ter que participar disso, né? E aí que eu ingressei no jiu-jitsu, junto com a irmã dele, que já assistia ele treinando, ia a todas as aulas sempre, ficava só olhando e não queria fazer. E ela também começou a fazer. Aí começa a transformação também na tua vida, né? Exatamente. Aí, nossa, aí eu pesava bastante naquela época, né? Por vários motivos. Tu mudou bastante, né? Mudei. Eu me lembro quando tu mudou. Na época eu tomava cerveja assim quase todo final de semana, aquilo, né? Parei de beber, mudei completamente a alimentação, fui estudar sobre alimentação também para questão esportiva, né? Não só da saúde do Wilson. E aí foram várias coisas. Aí eu entrei no jiu-jitsu, também participei de campeonatos, fui a 2 mundiais, né? Não fui muito feliz no primeiro, no segundo cheguei perto. E isso foi mudando, né? Mudou a vida de todo mundo, né? A casa toda, a gente passou a organizar os horários em prol disso, né? Implementamos uma preparação física, eles viraram atletas, né? De verdade. Então assim começou essa história, assim, bem... E aí fui fazer formação de educação física, fiz algumas especializações. Agora esse final de semana até fiz um outro curso que é com Fontes. Ele é um preparador físico de um atleta que é o fenômeno mundial agora, é um atleta brasileiro de Manaus, o Mica Galvão. E é isso, né? A gente foi cada vez mais entrando nesse universo do jiu-jitsu. Eu acho legal a gente pontuar também, como tu contou pra gente, que na primeira competição ele levou como uma brincadeira e depois ele quis continuar, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com o esporte, né? O esporte, ele ensina a gente a aprender, a perder e querer ser melhor, né? Então, aquela história de os juízes levarem, explicarem que talvez seria uma brincadeira, também é uma maneira das crianças entenderem que é uma brincadeira, mas também elas podem melhorar para na próxima brincadeira talvez irem melhor, né? Então, acho que isso é um ensinamento que fica para todo mundo, né? O esporte tem esse poder de transformar e ensinar a gente, né? Total. Sabe que, no meu caso em particular, o jiu-jitsu ele é um esporte que, como todas as aulas tu acaba fazendo, a gente faz um rola, que se chama jiu-jitsu, né? É a linguagem de quando uma pessoa vai lutar contra a outra. Quando tu faz um rola, normalmente tem um perdedor e tem um ganhador. É um jogo, né? A gente relaciona, compara o jiu-jitsu com xadrez, é um jogo. E nesse exercício de perder, a gente trabalha questões do ego, né? De ser mais humilde. Então,
é um exercício fantástico que tu leva para a tua vida toda, né? Nos teus relacionamentos né? Com essa diversidade grande que a gente tem de pessoas e de ideias. Isso maximiza, potencializa de uma forma positiva as relações, né? Então o esporte tem isso, eu vejo isso no jiu-jitsu, via isso no taekwondo e tenho certeza de que todos os esportes trazem isso, né? Porque essa derrota ela é meio subjetiva, assim, né? Não é uma derrota da tua vida e que tu tem que sentar ali e nunca mais levantar. Não, pelo contrário, é uma derrota para que tu melhore, né? Vá se lapidando, perceba que a gente está em constante mudança, evolução, enfim, é o processo da vida, né? O esporte retrata isso muito bem. Vamos falar um pouquinho então, a gente tem aqui várias medalhas, né? Falar um pouquinho então como é que é para vocês essa outra parte do reconhecimento, né? Porque ele é campeão brasileiro, então como é que é para vocês, então, como é que é para ti como pai, né, ter em casa um campeão brasileiro? Nossa, Estevão, eu vou te falar que é um orgulho tremendo, assim, e é um desafio, né? Porque a gente tem, assim, nesse universo diversificado de pessoas, tem pessoas que são ambiciosas, que têm uma necessidade de crescer, tem uma necessidade de melhorar. E quando tu fala de um campeão, ele é assim, né? Ele é um sujeito que tu tem que olhar ele diferente. Ele tem, né? Ele tem um ímpeto, ele tem umas coisas assim que tu precisa saber lidar com isso para te não podar ele e não acabar tendo um processo contrário, né? Então é um desafio grande, diário, mas é um orgulho tremendo, né? É assim também é o nó final assim de toda uma construção que tu faz durante o processo anterior a um evento como esse, né? O Wilson, vou te nomear aí algumas dos títulos dele, ele tem 5 títulos mundiais, né? Desses 6 ele esteve no pódio, ele é tricampeão brasileiro, desde que ele começou a competir, ele sempre foi o melhor atleta da categoria dele, né? No Rio Grande do Sul. Ele tem aí 2 sul-americanos, uma infinidade de títulos. Vamos mostrar aqui para essa câmera, então, uma das medalhas que tu acha mais importantes. Bom, eu diria que essa aqui. Por que essa? Pode mostrar para essa aqui, ó. Porque essa aqui tem ainda que não apareça muito bem, é o Leandro Lô, que foi um atleta que eu acho que é de conhecimento de todos agora, teve acabou falecendo de forma trágica, né? Numa festa. Ele é um atleta que foi 8 vezes campeão mundial, ele era uma referência no esporte e o Justus era muito fã dele, né? Inclusive, quando nós íamos ao campeonato, tinha um rap do Lô, se não conheçam, procurem no YouTube. E nós íamos ouvindo isso como uma forma motivacional. Que também tem essa questão, né? O esporte envolve também psicológico, são muitas coisas daí, né? Depois eu posso pincelar um pouco. E essa medalha, ela tem... o Wilson foi para esse evento. Foi um momento mais complicado porque nós não treinávamos mais aqui por uma questão da necessidade de ele ter ser instigado de uma forma mais competitiva no esporte aqui em Montenegro, pelo menos na questão que a gente chama de kids, né? Não tem ainda, né? No adulto, juvenil é bem forte aqui, mas no kids não. Então nós fomos a Gravataí e por conta do trabalho, enfim, eles treinaram pouco para esse evento, né? O Wilson treinou pouco, então de certa forma ele foi mais com a experiência e com a vontade de ganhar a medalha do ídolo dele. E na última luta, ele fez 4 lutas, a última luta, quando terminou a luta, a gente é um ginásio, é no Ibirapuera. Daí quando termina a luta, eles lutam dentro de uma espécie de uma arena e a gente os pais saem de dentro do ginásio, vão até lá na parte de fora onde tem uma porta e a gente... Né, então encontra os filhos e ali é um momento de comemorar, enfim, de emoção, de emoção, de todos os tipos de emoção. E quando eu vi o Wilson começou a chorar. Não é um hábito dele assim, né, quando me vê chorar, ele sempre fica feliz. E começou a chorar e me abraçou. Daí eu imaginei que, né, por ele ter ganho a medalha do ídolo dele. Mas tinha mais uma coisa muito legal que eu aprendi naquele dia ali. O que aconteceu? Quando eles ficam na área antes de lutar, eles conversam, né? Daí uns são mais receptivos, outros não, ficam mais fechados, mais concentrados. E esse menino que ele fez a final, eles ficaram conversando. E o menininho contou para ele que não tinha pai, né? Que era um menininho carente de projeto.
Então, quando o Wilson me abraçou e chorou, ele disse assim, pai, eu tô triste. Daí eu disse, por que, meu filho? Por causa do Leandro Loda? Ele disse, não, pai, porque o menininho que eu fiz a final não tinha pai. E tu e a mãe estão sempre comigo. Então foi assim mais um aprendizado de campeão que eu tive naquele dia, sabe? Foi extremamente emocionante para mim. Porque o mais... é claro que ele estava muito feliz de ter ganho a medalha do ídolo dele. Mas ele me ensinou naquele momento ali a questão de que o esporte não é eu ganhar de ti, eu sou melhor do que tu, né? Até porque ele precisava daquele menino para ser campeão, né? Sim. Então foi um momento muito especial, por isso essa medalha tem esse peso gigante. E uma outra medalha que eu quero falar, que não está aqui, porque eu não sei o que ele fez com ela, porque ele leva para tirar foto com os amigos, que é a medalha do primeiro mundial dele. Todos os eventos, enfim, as apresentações, e até aqui, né, no próprio programa, tem os bastidores ali que acontecem coisas que as pessoas não sabem, né? Só quem está envolvido sabe. E nós estávamos participando desse primeiro campeonato ali, né, em São Paulo. Eu e o Justus fomos com a equipe daqui do Luciano, que na época era JA. E o Justus ainda tinha asma, porque era o início dele ainda. A gente estava descobrindo muitas coisas juntos. E por conta da atmosfera de São Paulo, né, que é uma cidade que todos sabem que é extremamente poluída, o meu querido Justus entrou numa crise de asma. E eu tinha levado a bombinha e o antibiótico que ele tomava, prednisona, que é, enfim, um antialérgico também. E nós estávamos no quarto, que era um quarto do hotel. Vou fazer mais uma propaganda do Ibs, que o Ibs patrocina o programa. E nós estávamos, eu, o Wilson e o Bolinha, que é um personal, que inclusive tu conhece, estava no quarto com a gente. E o Bolinha também ia lutar, né? O Bolinha no dia seguinte. E o Wilson entrou na crise e foi até às 3 da manhã na crise, porque ele começava a tossir e não conseguia dormir, se perdia, enfim, é bem desagradável, assim, né? Para ele e para quem está junto com ele. E aquilo foi extremamente estressante para ele, né? E no outro dia ele tinha o Mundial, né? Tinha as lutas, ele fez 3 lutas nesse. E aí ele acabou lutando, né? E se sagrando campeão. Então foi assim uma superação, superação também, né? E tem um momento muito especial, aqueles momentos que a gente é agraciado, que o fotógrafo do evento tirou uma foto no momento que eu fui abraçar ele, assim, e esse momento expressa a minha felicidade, mas expressa o cansaço dele, porque ele está com uma cara assim de sofrido, né? E ele conseguiu ser campeão, então também é uma medalha assim que tem um significado gigante. E foi o start de tudo isso aí também, né? Que lindo, parabéns para a história de vocês, é emocionante de ouvir, né? E eu acredito pessoalmente que a educação e o esporte são 2 das coisas que têm esse poder transformador e de melhorar a vida das pessoas. Então aqui no programa a gente tem um quadro para a gente finalizar de rapidinhas. Então vou te fazer algumas perguntas e tu responde assim objetivamente o que tu acha disso. Então 2 valores que tu não abre mão. 2 valores que eu não abro mão, acho que é honestidade e fidelidade. Muito bom. Não abro mão. E o que tu faz nas horas vagas? Nossa, é muita coisa. Na verdade, eu tô com dificuldade de ter horas vagas. Agora tá sendo não é uma hora vaga para mim, mas eu vou dizer que é uma hora bacana para mim, assim. Mas, normalmente, eu leio, eu gosto de ler. Eu tenho o hábito da leitura, assim, eu gosto de aprender coisas novas. Temos aqui, então, já vou pular, uma dica de livro. Uma dica de livro? Eu estou lendo um livro que pode ser uma dica momentânea agora, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Mas tem um livro que esse eu indico, que traz uma perspectiva bacana sobre a vida, que é A Entrevista com o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro bem interessante. Fica a dica aí, então, pessoal. O signo... Meu signo eu gosto do signo chinês, mas eu sou aquário e eu gosto do signo chinês, eu sou dragão daí. Tá. Não entendo muito de nenhum dos dois, mas... Também eu entendo um pouquinho mais chinês, mas nada de consultoria. Então, pra gente encerrar, gostaria que tu contasse pra gente 3 pessoas que te inspiram. Olha, eu acho que a primeira pessoa que inspira a gente, assim, ela tá na família, né? O meu pai é uma grande inspiração, apesar de a gente ser divergente de ideias, assim, que é normal, né? Eu acho que isso é normal, não vejo mal. Mas o meu pai é um cara que eu tenho bastante orgulho. Uma segunda pessoa
São 3 pessoas, né? Isso. Uma segunda pessoa, nossa, eu tive um professor, o Francisco Correia, foi um professor de taekwondo, o Chicão. Também foi um cara extremamente importante para mim assim, na minha vida. Ele também é um belo exemplo. E agora eu vou te dizer assim que o meu filho está sendo assim uma figura que está sendo um exemplo grande para mim, assim, sabe? Tô aprendendo muito. A gente às vezes costuma dizer que os pais, né, ensinam os filhos, mas eu acho que tem é uma via de mão dupla, assim, sabe? Tô aprendendo bastante. Com certeza. E então eu disse que era para encerrar, mas tem mais uma. Uma mensagem que tu gostaria de deixar para o maior número de pessoas que pudessem ouvir essa mensagem. O que tu diria? Eu vou dizer uma mensagem que eu vi nesse sábado no curso com Fontes, que ele disse o seguinte: eu nunca entrego mais do que 100%. Essa é a frase que eu achei fantástico. Muito legal. Então tá, Cris, passa tão rápido, Agradeço. né? Eu gostaria de te fazer várias outras perguntas, mas a nossa conversa aqui passa rapidinho quando é assuntos assim tão interessantes. Então quero te agradecer por participar aqui com a gente. Quero te dar os parabéns, né, por essa construção, por essa transformação que tu tem na tua vida, né? Por essas medalhas todas, mas principalmente, como tu disseste, né, o aprendizado e toda essa evolução que tem, né, através do esporte. Então, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, né? Me sinto privilegiado porque de trabalhar aqui na instituição e ser convidado para falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, né? E eu só tenho gratidão à TV Cultura por esse momento. Obrigado. Então tá, pessoal. Para quem quiser seguir, então, a TV Cultura do Vale nas redes, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, é @TV Cultura do Vale. E Cris, se tu quiser deixar... Eu quero deixar o Instagram, né, para seguirem, do @IussusTeixeira, Teixeira com CHEIRA, se puder depois colocar lá, e da Lira Teixeira, para conhecerem a história deles ali. Diariamente tem alguma coisa das atividades e como funciona. Então tá, muito obrigado. Agradeço. A gente se vê semana que vem, a Rita retorna, né, ao programa, ao seu posto aqui, e é um programa especial porque vai encerrar essa temporada do Pode Transformar. Então, quinta que vem a gente te espera.